Olá, meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para mais uma aula de automação. Automação do deploy, automação contínua, ou seja, integração contínua. Hoje vamos falar sobre pipeline, né, que são alguns passos de uma forma mais visual para que a gente possa então controlar todo o processo que a gente roda para fazer então um deploy no nosso servidor em produção, tendo um sistema então mais robusto e com uma forma muito mais controlada, tá legal? Então é isso, vamos lá, bora começar a aula. Muito bom, pessoal, então na aula anterior o que vocês viram? Vocês viram que existe um servidor que a gente tem como utilizar ali uma tecnologia chamada Jenkins e através dessa tecnologia temos como fazer um negócio chamado job, né? E esses job são ali schedules, né? São comandos que a gente consegue configurar para rodar ali um comando no Shell Script, né? No Shell Script ou no MS-DOS, dependendo ali de qual sistema operacional você está utilizando. Então a gente consegue aqui dentro desse job configurar um comando lá, por exemplo, mkdir e criar um diretório diretamente por um comando que você colocou num programa configurável. Porém, a gente viu também que quando a gente cria jobs, ele fica ali uma lista abaixo da outra, né? Esse job com esse nome, esse job com esse nome, esse job com esse nome. Funciona muito bem para quando você está criando então um job basicamente para resolver um problema para você. Agora, quando você quer criar um job encadeado, como eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, encadear esse job com esse com esse, para que depois que esse aqui terminar, já chamar esse, depois que esse terminar, já chamar esse, o negócio muda de cenário. Porque olhando visualmente numa lista, você não consegue saber quem chama o próximo, que quem chama o próximo, que quem chama o próximo, tá legal? Hoje, a solução que eu quero apresentar para vocês é a solução do pipeline, ou seja, a solução onde você configura visualmente esse conjunto, né, de jobs onde você vai colocar ele de uma forma visual muito melhor, tá legal? Ou seja, esse plugin vai habilitar para você a possibilidade de você enxergar em uma tela uma linha do tempo com jobs interligados. Ou seja, você pode colocar o job do seu build do sistema aqui e quando ele terminar, você pode chamar o próximo job, que é, por exemplo, para rodar ali o TDD, tá legal? Você pode chamar o próximo job, que é, por exemplo, para rodar ali o BDD, por exemplo, outro teste que você já fez em cima do seu sistema. E aí você pode chamar o outro job, que é para fazer ali o deploy em produção, deploy em QA, aonde você acha melhor para jogar o seu sistema num lugar que seja mais visualizado pelo seu cliente ou pelo seu tester final, ok? Ou seja, quando você faz isso, você dispara um build, um job, e aí esse job vai pelo servidor do Jenkins, resolve para você, retorna se deu sucesso ou não, e a partir do momento que deu sucesso, aí através do job encadeado, ele chama o outro job. Essa visualização você consegue enxergar melhor quando você está utilizando um plugin do pipeline. Chegou aqui, aí ele termina esse job que manda para o outro. Chegou aqui, ele termina esse job que manda para o outro. Existe até uma forma de você colocar o job esperando aqui, com um botão, tá legal? E aí você simplesmente só vai chamar a outra ação quando você clicar nesse botão para fazer o deploy. Por exemplo, podemos ter um job com build, um job que vai rodar o teste, um job que vai fazer o deploy em QA, e aí ele espera para que todo mundo possa testar em QA, né, o ambiente de teste, para depois você dar um play e ele rodar esse dado em produção, tá legal? Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. É isso que eu quero mostrar para vocês, como configurar essa pipeline para que ela faça esse processo e o deploy que você fazia manualmente na máquina lá do servidor passa a ser feito pelo Jenkins e ele coloca esses dados para você no servidor de produção e aí vai para a nuvem. Todos os seus usuários que estão acessando o seu site estão acessando de uma forma mais segura porque você está fazendo o deploy de uma forma mais controlada, tá legal? Agora a gente vai lá para o computador para mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, tá legal? Vejo vocês então lá no computador. Show, pessoal, de volta então no computador, vamos para mais uma aula. Minha gente, para você que acabou de entrar nessa aula, pode estar um pouco perdido, você tem aqui várias aulas que você pode estudar no Torne-se um Programador. Várias, tá vendo aqui, ó? Esse é o conteúdo que eu tenho mais completo. Aí mas você vai falar, mas professor, JavaScript, mas JavaScript faz tudo isso? Sim, JavaScript faz tudo isso.
JavaScript você consegue fazer um sistema front-end, consegue fazer um sistema back-end, consegue fazer um aplicativo, consegue conectar com banco de dados, consegue fazer deploy, utilizando inclusive técnicas com Node.js que tem ali a sintaxe JavaScript. Ou seja, você consegue fazer muita coisa com JavaScript hoje em dia. Não julgue essa linguagem, tá legal? É uma linguagem excelente para você começar a aprender a programar até back-end como front-end. Por quê? Eu te digo isso porque se você for trabalhar com tecnologia web, você vai ser obrigado a conhecer o JavaScript. Então, por isso, volto a dizer, comece pelo JavaScript, tá legal? Perfeito. Indo aqui para baixo, a gente está continuando então com a nossa aula de integração contínua. Se você está vendo essa aula, não está conseguindo entender muito bem o que eu estou falando aqui e quiser tirar as dúvidas comigo com aula particular, você pode marcar a consultoria. Eu vou ficar ali, é bem baratinho, apenas R$50 a hora. Eu vou ficar ali para tirar as suas dúvidas com relação a essas aulas e as outras dúvidas que você tiver também, que obviamente a minha competência permitir para tirar as suas dúvidas, tá legal? Perfeito. Então, minha gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai startar novamente o nosso servidor do Jenkins, tá? Para que a gente possa começar a instalar e configurar o plugin, né? O plugin do Pipeline, né? Então, primeiramente, eu vou entrar aqui no projeto que eu simplesmente coloco lá para versionar para vocês, tá? Torne-se um programador. Esse daqui é o que está lá no meu Git do Torne-se um programador. Então lá vocês vão ter várias coisas lá no meu Git, tem vários exercícios aqui que vocês podem utilizar, que está lá no GitHub, tá legal? Então é só vocês digitar GitHub Torne-se um programador que vai ter lá, tá ok? Beleza. E aí eu vou startar aqui o meu Jenkins. Então, Jenkins, start. Rodando aqui o Jenkins Start, ele vai startar o Jenkins aqui no meu servidor, né, na minha máquina local, ou seja, aqui é o meu servidor de teste. Ou se você tiver uma máquina na nuvem, por exemplo, se você contratou uma máquina na Amazon ou contratou uma máquina em outro lugar, você vai fazer isso diretamente no seu servidor, tá? Depois de instalar o Jenkins. E como que instala? Vê as aulas anteriores que você vai entender como é que instala o Jenkins, ok? Beleza, agora eu vou rodar ele aqui. Local, no meu caso aqui, ó, você normalmente vai rodar como localhost na tua máquina, tá? Localhost. É que na minha máquina eu coloquei aqui um DNS, né, ali um link para o meu localhost como local.com.br, ok? Ou seja, vocês podem fazer isso também, coisa que eu também já ensinei nas aulas anteriores. Vou colocar aqui o padrão, né, localhost, para que vocês possam fazer diretamente do padrão. E a porta aqui é 8080. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tá iniciando aqui para mim. Show! Já abriu aqui, certinho, porta 8080, tem aqui o Jenkins. E nesses casos aqui eu tenho os jobs encadeados que eu fiz com vocês nas aulas passadas, né? Então, ó, se vocês olharem aqui, eu tenho alguns jobs que eu configurei. E essa configuração chamava outro job. Aqui embaixo, ó, a gente tem as configurações quando chama outro. Eu acho que esse daqui não é o que está chamando. Deixa eu ver. Esse aqui não é o que está chamando. Então vamos pegar os outros jobs aqui e vamos abrir. Conforme eu falei para vocês no quadro, ele mostra numa lista, tá vendo? Essa lista aqui, ó, não necessariamente é a melhor visualização, porque ó, eu achei que esse daqui fosse o primeiro, mas ele está mostrando por ordem de nome e não é o primeiro job, tá vendo? O primeiro job pode ser esse ou pode ser esse, eu não sei qual que é. Aí eu tenho que abrir o job, clicar aqui em configuração e ver qual é o primeiro job que vai chamar o próximo job. Então não é muito legal, ó. Esse daqui está chamando subtração, tá vendo? Então esse é o primeiro. Esse aqui é o segundo, ó, que é a subtração. Tá vendo? E aí, esse daqui não está sendo chamado por ninguém, que é a multiplicação. Ou seja, a gente tem aqui alguns jobs, porém, esses jobs eles não estão interligados, ok? Beleza. Agora a gente vai instalar o plugin aqui, o plugin do Pipeline. Como é que você faz para instalar um plugin no Jenkins? Muito simples. Você tem duas formas. Você pode entrar na configuração do Jenkins. Aí aqui você tem Manage Jenkins, ou seja, aqui que você vai mexer na configuração do Jenkins. E aqui você tem várias configurações que eu vou mostrar para vocês ao decorrer dessas aulas. Uma delas, então, é o do plugins, ok? Ou seja, esse aqui, ó, Manage Plugins. Você vai clicar aqui, ele vai abrir, então, todos os plugins que você tem na internet. Ele conecta com a internet e mostra aqui uma lista de plugins que tem aqui para você poder instalar, tá legal? Você tem algumas formas de você instalar. Dessa forma, ou seja, procurando aqui dentro mesmo do próprio Jenkins, ele vai buscar na internet. Aqui são os plugins que você tem aqui para instalar, né, alguns avaliados, né, que você pode utilizar com essa versão do Jenkins. Você tem outros aqui que é o que você já instalou na sua máquina, ou seja, já veio configurado para você. E aí você tem aqui a técnica avançada, que é uma forma que você pode conectar a um proxy
onde tem ali um servidor que tem alguns plugins do Jenkins lá para você fazer o download, ou você pode selecionar o arquivo. Então tem várias formas. Se você quiser fazer o download, você pode baixar um arquivo com a extensão HPI, ou seja, esse arquivo você pode simplesmente selecionar ele, e aí, aqui eu tenho um exemplo, ó, de um pipeline stage view, e você pode simplesmente subir esse arquivo, e aí quando você faz o upload, você tem como fazer a instalação. Não é dessa forma que a gente vai utilizar, vou utilizar a forma mais simples, que é clicando aqui em Available, e aqui a gente vai procurar o plugin que a gente quer, o plugin de pipeline. Então vou colocar aqui o nome que eu quero, que é o pipeline, né? Deixa eu digitar aqui, pipeline, tá legal? Aí ele vai mostrar para mim uma lista de plugins aqui que tem pipeline. O que eu quero é esse daqui, ó, Build Pipeline Plugin. Vou clicar nele, vocês vão ver toda a configuração que ele tem aqui para nós, ó. Esse daqui, ele mostra todos os changelog, todas as alterações que foram feitas, ok? E fala aqui, mostra uma imagem de como que ele funciona. Dessa forma aqui que a gente vai ter, ou seja, a visualização muito mais simples dos nossos jobs encadeados, ok? Vou voltar aqui e vou fazer a instalação desse plugin. Deixa eu voltar aonde eu estava. Então, dei 2 back aqui. Vou procurar novamente o meu plugin. Tá legal? Procurei aqui. Deixa eu achar ele novamente. Aqui, Build Plugin, Build Pipeline Plugin. Cliquei nele e aí eu vou mandar fazer a instalação, tá legal? Eu tenho aqui a opção de fazer o download e depois instalar, mas eu já vou fazer o seguinte, já vou instalar e já vou restartar o servidor do Jenkins, tá? Ele já faz isso tudo automaticamente. Então, fazer o download, instalar e startar. Então aqui tem uma série de plugins que ele precisa baixar para fazer esse negócio funcionar. Então ele está começando a checar aqui as dependências para poder fazer essas instalações. Está fazendo o download, tá vendo? Fez o download, fez o download, fez o download. Essa falha aqui foi o outro plugin que eu coloquei aqui só para fazer alguns testes, mas o que a gente está utilizando é esse daqui, ó. Ele está fazendo os downloads, tá vendo? E vamos esperar aqui ele fazer o download e agora ele já está fazendo as instalações, tá vendo? Vamos esperar. Show de bola, fez as instalações. Agora eu vou fazer o restart do Jenkins, ok? Então, clicar aqui para ele fazer o restart. Está fazendo o restart do Jenkins e está configurando o meu ambiente aqui com esse novo plugin que eu mandei instalar agora, ok? Então vamos esperar ele terminar a instalação. Perfeito, instalação terminada. Agora eu vou dar um go back to page, ou seja, ele vai voltar aqui para a minha lista de jobs. Prontinho, na minha home com a minha lista de jobs. Agora olha só que interessante, esse botão aqui eu já tinha anteriormente, mas agora esse botão aqui, ele pode criar novas abas também. Eu poderia também simplesmente colocar os meus jobs em novas abas, só que essas abas agora são abas que também eu posso colocar como Pipeline View, ok? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Clicando nesse botãozinho, vocês vão ter opção de colocar um List View, que é o que vocês já tinham anteriormente. Então o List View é dessa forma aqui. E agora vocês também têm aqui o Pipeline View, tá legal? Vou clicar no Pipeline View. E aí eu quero colocar aqui como Jobs encadeados, né? Deixa eu ver se eu digitei certo aqui. É isso mesmo, então, Jobs encadeados. Deixa eu fechar isso aqui, isso daqui que eu não estou utilizando. Tá aqui bonitinho, Jobs encadeados, e agora eu vou dar um OK. Quando eu dou um OK, ele vai abrir nas configurações desse meu pipeline que eu acabei de criar. Tá legal? Perfeito. E aí aqui eu tenho algumas configurações aqui que eu vou mostrar para vocês algumas para que vocês possam ir aprendendo, tá? Então vamos lá. Primeira configuração que a gente tem aqui, uma descrição do nosso job, aí aqui tem alguns filtros e títulos que a gente pode colocar. Aqui tem alguns layouts que a gente pode colocar, já veio esse layout aqui automaticamente. E aqui tem o job inicial, tá vendo? Ou seja, desses jobs aqui, qual eu considero o inicial? O multiplicação, o soma, o subtração. Nesse caso, o soma que está chamando o subtração, tá legal? Então, o soma é o principal que chama o subtração. E eu vou fazer o seguinte, o subtração eu vou chamar o multiplicação, tá legal? Aí assim a gente faz jobs encadeados um após o outro, tá legal? Então, depois que terminar esse job aqui, eu vou colocar, então, para que ele chame um próximo passo. Tá aqui o job do subtração e vou clicar em Build Other Project, né? Ou seja, outro projeto. Eu quero fazer ali o build e ele vai trigar quando o build estiver stable, ou seja, quando der tudo certo, ele chama o multiplicação. Agora eu tenho o soma, que só chama o subtração,
e o subtração, que chama o multiplicação, ok? Perfeito. E aí eu estou falando que o meu soma é o primeiro build e os outros são encadeados, tá legal? Aqui eu tenho a forma como eu quero mostrar os meus cards, e aí eu tenho outras coisas, configurações aqui. Restringir mais recente build, ou build mais recente, se eu quero mostrar o build mais recente ou não. Isso aqui é interessante. Permitir trigger manual nos pipelines. Sim, também isso é interessante, porque eu quero, vamos supor, se eu quero forçar o job novamente a fazer. E aqui a quantidade de tags, quantidade de views, de pipelines, de linhas executadas que eu quero mostrar. Eu vou colocar aqui para mostrar 10 linhas, uma após a outra, vocês vão entender isso também. Aqui, se eu quero mostrar os headers, né, se eu quero incluir algum tipo de parâmetro, eu vou simplesmente mostrar os números mesmo do header aqui. Aqui, se eu quero mostrar as colunas, eu quero mostrar o build e o nome do meu header, e a frequência em segundos que ele vai chamar as minhas triggers, né, vai ficar mostrando, fazendo refresh do meu conteúdo de 3 em 3 segundos, tá? Aqui, se eu quero a forma como eu quero abrir os meus dados, se é com Lightbox, ou seja, abrir na mesma janela, se abrir numa janela separada, ou se abrir na mesma janela, na atual, quando eu clicar em algum job. Eu vou colocar aqui para abrir uma janela separada, tá legal? Dei um OK. Ele está terminando de configurar aqui, então, o meu Job Pipeline View, e agora vocês têm aqui, ó, tá vendo? Estou mostrando aqui o meu header, estou mostrando aqui o meu pipeline, e estou mostrando aqui 10 linhas seguidas de pipeline, tá vendo? Olha que interessante, ele vai mostrando aqui os números. No caso, como eu só fiz 8 builds que eu vou mostrar para vocês diretamente, que está aqui, ó. Aqui eu tenho 8 builds gerados, ó, 6 aqui, 1 aqui, 1 aqui, ou seja, eu não tenho tantos builds gerados assim, por isso ele não mostrou. Na realidade, eu tenho 8 falhas aqui nesse do comando que é o principal. Por ele ter 8 falhas, ou seja, eu já rodei isso 8 vezes. Aí, por isso, eu tenho então aqui no meu job encadeado 8 pipelines, ok? Perfeito, bonitinho, funcionando. Se eu quero voltar na configuração, o que eu tenho que fazer? Eu posso vir aqui em configurar, eu tenho toda a configuração de novo, ou então eu posso clicar aqui em Manager, eu consigo utilizar também essa configuração para entender mais sobre esse pipeline. Deixa eu abrir aqui para a gente ver o que vai acontecer. Aqui ele abre todas as configurações do próprio Jenkins, né? Então eu posso colocar outras coisas aqui, instalar outros plugins também, ver informações do sistema e tudo mais, ok? Beleza, deixa eu voltar aqui. Aqui eu posso adicionar mais jobs, né? Ou seja, mais passos dentro do meu pipeline, e aqui eu tenho um histórico de coisas que eu já rodei. Eu quero rodar meu pipeline a partir de agora. O que eu posso fazer? Simplesmente clicar no botão Run. Cliquei no botão Run, ele vai startar aqui o meu pipeline. E olha que interessante, ele está tentando rodar. Ó, ele rodou e deu falha. Nisso que deu falha, ele não chamou esse próprio script aqui, ó, o próximo script, não rodou. Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim numa nova aba, tá vendo? A configuração mostrando o porquê que deu falha, ok? Mas por que ele abriu numa nova aba? Porque simplesmente eu mandei configurar o meu Jenkins para que ele abra numa nova aba. Eu vou voltar aqui na configuração e vou colocar aqui para vocês que eu quero que ele abra como Lightbox, ok? Dei um ok aqui e agora vocês vão ver que, ó, quando eu clicar, ele abre na mesma tela, tá vendo? Então você tem esse tipo de configuração, você pode abrir na mesma tela, você pode abrir em tela separada. Como você está olhando o log de erro, você precisa de uma tela maior para olhar, porque desse jeito aqui fica muito pequenininho. Então eu prefiro abrir numa tela separada. Então vou voltar aqui em configurações e vou deixar aqui para abrir numa tela separada. Depois vocês podem brincar aqui na máquina de vocês nessas configurações para vocês verem como é que isso funciona. Então vocês mudam uma coisa aqui, mudam outra ali, e aí vocês vão conseguir entender toda essa configuração aqui, tá? Perfeito. Então esse meu job aqui está falhando. Eu vou clicar nele e vou corrigir esse job. Então vou voltar aqui nas configurações desse projeto, vou ir aqui em configuração e vou habilitar ele para que ele possa passar. Eu fiz aqui de propósito para que ele não passe. Eu vou voltar aqui, comentando esse código aqui e deixando ele passar então. Na realidade, eu vou retirar esse exit 1. Tirei o exit 1 aqui, salvei. Agora eu vou voltar aqui no Jobs encadeados, ele coloca um breadcrumb aqui, tá vendo? Vou voltar no meu Jobs encadeados e vou dar um Run novamente, ele vai criar o meu 10º passo, vai rodar aqui. Já deu erro novamente, deixa eu ver o que é que aconteceu dessa vez. Aqui ele, então, está dando erro na minha aplicação, ou seja, quando eu instalei o plugin dos Jobs, ele começou a dar problema. Então o que eu vou fazer aqui, minha gente? Eu vou acessar o Jenkins novamente e vou pegar a última versão do Jenkins. Aqui em Jenkins updates.jenkins.ci.org downloads war, aqui você tem todos os binários de todos os Jenkins, tá legal?
Então o que eu vou fazer agora? Eu vou baixar a última versão. Então vou clicar aqui para baixar a última versão do Jenkins. Tem várias versões, estou clicando para baixar a última versão, ok? Então vou fazer o download aqui e já mostro para vocês. Muito bom, download feito. Agora eu tenho aqui o meu arquivo do Jenkins, o novo arquivo do Jenkins. Então o que eu vou fazer aqui basicamente? Eu vou entrar no meu console e vou executar esse arquivo do Jenkins aqui, que é a nova versão do Jenkins, e aí vou instalar o plugin, a configuração, que tudo já estava funcionando no meu diretório. Então vou abrir diretamente esse Jenkins aqui com a nova versão, ok? Então vou derrubar a versão que eu tinha e vou entrar aqui no meu diretório downloads, né? Então cd/downloads. Aí, cd, deixa eu aumentar mais um pouco a tela aqui para vocês, cd /downloads, ok? Beleza? E aí agora eu vou executar o meu arquivo jar diretamente, ou seja, esse arquivo aqui que é referente à nova versão do Jenkins. Eu baixei a nova versão aqui, lembre-se, updates, Jenkins CI, aqui você tem o org, download, aqui você tem todas as versões do Jenkins. Então eu estou baixando a última versão para poder então ser compatível com o plugin que eu acabei de instalar, ok? Agora eu vou rodar aqui a última versão, ele vai levantar aqui para mim, e aí agora a gente vai acessar o Jenkins com a versão mais atualizada. Então ó, ele já acha as configurações automaticamente, tá vendo? Já achou a configuração aqui na medida que ele vai startando o Jenkins, ou seja, ele vai colocar a configuração padrão que eu já estava. Perfeito, Jenkins carregado, agora eu tenho aqui já as minhas configurações padrões funcionando, tá legal? E aí agora eu vou checar para verificar se o meu plugin já está instalado. Essa versão ela já está um pouco mais diferente, tá vendo? Tem algumas coisinhas aqui mais bonitinhas, ou seja, a versão do Jenkins um pouquinho mais performática. Agora eu vou vir aqui no Manage Plugins e vou ver se esse meu plugin já está instalado aqui, né? Dá uma olhada, vou clicar aqui em Available e vou dar uma olhada no meu plugin de pipeline. Deixa eu carregar aqui. Vou digitar então pipeline. Isso pode acontecer na máquina de vocês, então fiquem ligeiros com relação a isso. Vou clicar aqui no meu plugin e vou fazer a instalação. Então, vou fazer o download e a instalação agora no Jenkins mais recente, tá? No Jenkins mais novo. Agora ele tem que rodar todas essas instalações aqui e funcionar tudo perfeitamente. Naquela outra que a gente colocou, ela deu erro, por isso estou fazendo novamente aqui com uma configuração mais nova, tá legal? Então feito o download, agora eu vou fazer o restart novamente do Jenkins e aí agora vamos ver se ele já vai funcionar com a nova versão do Jenkins Pipeline, ok? Terminando de rodar, aí aqui a gente consegue acompanhar nos logs. Agora vocês estão vendo que já está diminuindo a quantidade de erros. Perfeito, carregado aqui, agora vamos checar para ver se deu tudo certo. Vou clicar aqui em Jenkins novamente. Agora eu vou clicar aqui para ver se a gente tem já o build pipeline. Agora a gente já tem, vou clicar aqui e vou criar um novo build pipeline novamente como jobs encadeados. Legal. E vou criar esse job com a configuração da mesma maneira que eu estava criando lá daquela vez, tá? Então vou colocar aqui para ele mostrar o mais recente. Vou colocar aqui para ele mostrar 10 e vou colocar o build para ser manual aqui, tá? Para eu clicar manualmente para ele mandar os builds. E vou colocar para ele mostrar o header aqui também, ok? Deixar a configuração como Lightbox, como já mostrei para vocês anteriormente. E vou dar um ok aqui para ele reconfigurar então o meu pipeline. Reconfigurado, eu coloquei aqui o pipeline multiplicação. Errei aqui, então deixa eu clicar na configuração e deixar o primeiro aqui como o soma. O soma que vai chamar os outros jobs. Perfeito, agora está funcionando bonitinho. Agora vamos clicar aqui no Run para ver o que vai acontecer. Ele está tentando rodar o meu job. Vamos ver aqui se ele vai rodar. Vou voltar aqui no meu job diretamente, vou rodar ele manualmente para ver o que vai acontecer aqui, para ver se ele está funcionando o start dele. Rodou bonitinho, ou seja, está funcionando. Vamos voltar aqui nos jobs encadeados. Agora está aqui, ó. Já rodou manualmente um e parou aqui, tá? Clicando aqui, ele vai rodar o outro manualmente também e vai parar para rodar esse e o próximo, tá? Ele tem aqui alguns logs que foram feitos, né? Que a gente está colocando aqui manualmente, mas a execução dele é para ficar dessa forma aqui, ó. Quando você roda, ele já roda um, espera para rodar o outro, cliquei, ele roda o outro, e aí eu vou dar um refresh, ele espera para rodar o outro,
cliquei no outro, ele espera para rodar o outro e aí termina a minha finalização dos meus jobs, tá? Então tá rodando esse job aqui ainda, você pode clicar aqui diretamente e dar uma olhada nos logs, ó, e aí ele vai mostrando os logs aqui para você e aí você consegue ver o resultado e tá aí. Agora se eu quiser mudar a configuração desse meu job, vou desabilitar aqui o refresh automático e vou clicar aqui de novo em configuração e aí eu quero que ele fique já, não manualmente, né? Eu quero que ele vá seguindo de acordo com a sequência do Jenkins, né? Então arrumei aqui a configuração novamente e dei um run e aí, olha só que legal, ele já começa a rodar aqui e ele termina esse e já starta esse outro job automaticamente e depois ele starta esse outro job automaticamente. Ou seja, depois quando dá um tempinho aqui, a gente dá um refresh em tudo, ou o próprio Jenkins aqui dá o reload no Ajax deles, vocês vão ver que os jobs já vão estar totalmente concluídos. Tá legal? Perfeito, minha gente. Olha só então, vamos só revisar o que foi feito aqui. A gente precisou então instalar o plugin do Pipeline. Então a gente veio aqui nas configurações, veio em Manager configuração do plugin, né? De novo, clicar aqui e Manager Plugins. Depois que a gente entrou em Manager Plugins, a gente viu então essas partes aqui do avaliado, do update, de instalado e etc. A gente clicou aqui em plugins que a gente tem para utilizar e fez ali a instalação do Pipeline. Então vou digitar aqui novamente, Pipeline. Vocês vão ver que agora não vai ter mais aquele pipeline que a gente estava utilizando. Ele vai estar aqui na parte de instalados, tá legal? Então nos instalados aqui você tem o build pipeline aqui funcionando, ok? Muito bom. Aí depois que você instalou isso, basta você simplesmente clicar aqui no novo job e aí você vai colocar, ao invés de lista, você vai colocar como pipeline view e aí você consegue enxergar os seus jobs de uma forma muito mais organizada e eles ligando um ao outro, ok? Bom, então é isso, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, como fazer os jobs interligar um ao outro, deixar ali a sua pipeline com uma cara mais profissional. Na próxima aula a gente vai colocar alguns comandos, fazer uma pipeline mais em cima de um sistema mesmo, colocar o sistema para rodar o teste, colocar o sistema para baixar a configuração e colocar o sistema para fazer um deploy, para a gente poder encerrar então esse assunto de integração contínua. Para você que gostou então, dê um like nessa aula, mande para que outras pessoas possam aprender e deixe seus comentários para que eu possa ajudar você também a conseguir ir mais longe. E não esqueça de marcar também a sua aula particular. Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Show de bola, pessoal, aula bem complexa, aula que tem muitas configurações e que pode dar ali problema de máquina para máquina, mas se acontecer algum problema na máquina de vocês, sabe que eu tô aqui para ajudar, me ligue, me mande informações que eu vou tentar ajudar você da melhor forma, tá bom? Valeu!